Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa para mim, e eu creio também para você, aí do outro lado, mesmo que estamos online, estamos juntos, podemos participar de um mesmo gozo, de uma mesma comunhão. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, para que estejamos juntos em alguns minutos e no final desta palavra, você também poder formar uma unidade de fé quando nós estivermos orando. Glória a Deus, porque podemos reservar este tempo para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu gostaria, nesse instante, de ler aqui apenas 3 versículos que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16. Esses versículos, esses 9 versículos que finalizam o capítulo 16 do Evangelho de João, foram as palavras de despedidas de Jesus antes de ir para a crucificação, ou entregue nas mãos dos pecadores. E deste texto eu quero destacar aqui apenas 3 versículos para basear nossa meditação neste tempo. O versículo 27 vai dizer assim para nós: porque o próprio Deus vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E o versículo 33 vai nos dizer: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um texto extraordinário, né? Palavras que realmente abençoa o nosso coração, né? Nós nos alegramos, porque nós estamos servindo e andando com um Deus vivo, um Deus que se revelou, manifestou em carne, né? Foi justificado em espírito, crido no mundo, né? E por fim, recebido na glória, como Jesus expressa em alguns desses versículos. Hoje, meus queridos, eu quero pensar com você nesse tema. Hoje, o tema, o que nós queremos falar hoje é pensando nesse momento de sofrimento, tribulação, né? Momentos de muitas dores para muitos. Então, a palavra tribulação hoje, ela é bastante compreendida por todos, porque o mundo inteiro está vivendo essa tribulação, esta aflição. E o Senhor Jesus, ele encerra essa sua palavra de despedida, uma vez que os discípulos já estavam convictos quem era o Senhor Jesus, vindo do Pai, esteve entre eles, e agora próximo de voltar para o Pai. E Jesus então lembra eles de que, olha, eu quero que vocês saibam disso e tenham paz em mim. Tenham paz em mim. No mundo onde vocês vão continuar, vocês vão deparar com muitas aflições, mas não percam o ânimo. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, as adversidades, as tribulações, elas fazem parte da vida humana, desde que o pecado se tornou uma realidade na vida do ser humano e na sociedade.
e pensando em adversidade como algo que faz parte da vida humana, não é diferente com você que serve ao Senhor, você que é um cristão autêntico, não é diferente. No entanto, este cristão que passa por essas adversidades, ele pode contar com a ajuda de Deus para vencer a tribulação e sair dela aperfeiçoado e fortalecido na fé. Isto é uma verdade absoluta para cada um de nós. Talvez alguém possa estar perguntando, só o cristão que pode recorrer a Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Qualquer pessoa pode recorrer a Deus. Mas quem não conhece a Deus, quem não tem intimidade com Deus, ele busca todos os outros demais recursos que muitas vezes vai comprometer, vai dificultar mais a sua vida. E às vezes a busca de Deus para o não cristão é a última coisa que ele vai fazer. E quando ele ainda faz num espírito de murmuração, ou acusando Deus, ou jogando a culpa em Deus do seu problema. Mas a verdade é uma só, todos podem. E este é um caminho que o homem e a mulher que tem uma aliança com Deus, ele sabe recorrer na hora da sua aflição, não é bem? Não é bem isso? Tudo que acontece tem uma origem. Os acidentes, por exemplo, o prédio desabou. Por quê? Porque havia problema na sua estrutura. Um incêndio de grandes proporções aconteceu porque alguém usando um ferro, aquecendo, esqueceu de desligar, o ferro esquentou e começou um pequeno incêndio, e esse incêndio se alastrou. Outro, o ônibus caiu no precipício e ceifou a vida de algumas dezenas de pessoas. Por quê? Porque o motorista cochilou e ficou desatento, perdendo a direção. Aí vamos ver então que sempre vai existir uma causa. E é importante descobrirmos a causa, para podermos então fazermos as adaptações. Então sempre que algo de ruim nos acontece, há um motivo para isso. Inclusive acontecem situações que estão dentro das leis naturais. Por exemplo, a tribulação que alguém está enfrentando, ela pode ser decorrente das leis naturais da vida. Ela pode simplesmente fazer parte do contexto de uma situação que atinge várias pessoas, que atinge uma região, ou o mundo inteiro ao mesmo tempo, como este momento nós estamos vivendo, que é o momento da coronavírus, né? É uma situação que atinge o mundo todo. Essa lei da vida, ela está expressa de uma forma muito clara na palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você, meu querido, em Eclesiastes capítulo 9, o versículo 2. Preste atenção no que este versículo está dizendo. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme fazer juramento. Então existem situações que ela alcança todos. Ela alcança todos. A diferença que vamos perceber diante de uma situação como esta pandemia, por exemplo. Existem pessoas que ela tem um propósito firme e bem definido na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele conservará em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme nele, porque ele confia no Senhor. Aqui nós temos uma palavra que vai diferenciar e vai explicar essa situação, porque algumas pessoas, ela vence uma situação que a outra não é capaz de vencer. É porque, onde que está essa diferença? Muitas vezes está no exercício da fé autêntica. E a palavra do Senhor está dizendo que Deus, Ele conservará, é Ele que conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme nele. Acredita na provisão do Senhor, acredita que Deus pode fazer um milagre, pode dar livramento. E eu sou uma dessas pessoas que posso dizer para você que eu tenho experimentado, através do exercício da minha fé, grandes milagres na minha vida. Grandes milagres na minha vida. Inclusive, esse processo dessa pandemia, eu passei por essa situação, fui para o Senhor, Ele me curou. Enquanto que pessoas do mesmo tempo na mesma situação, não conseguiram vencer. Então, aquele cujo propósito é firme, ele exercita a fé e ele vence. Outros não conseguem exercitar a fé para alcançar e receber do Senhor um milagre. Mas o que eu quero dizer com isso é que há determinadas situações, como essa que nós estamos passando por ela, uma situação mundial, que ela atinge todas as pessoas. Não é somente um segmento da sociedade, bons e maus, justos e não justos, pessoas boas ou más, todas elas se tornam vítimas deste mal. E o Senhor Jesus também, dentro desse mesmo pensamento, ele fala ainda dentro da lei da natural, por exemplo, o sol, Deus dá tanto para o bom como para o mal, a chuva vem para os bons e para os maus. Então existem coisas que são genéricas, como também existem situações que são específicas e são comprovadas na ação do milagre de Deus na nossa vida. Então, queridos, é certo que Deus, Ele pode usar uma situação que envolve um grupo, ou mesmo o mundo, todo para provar e aperfeiçoar a nossa fé. Depende como nós encaramos, depende como nós vemos a situação que nós estamos vivendo. Então, a tribulação, angústias e aflições, todos nós estamos sujeitos a passarmos por elas. Uns vencem, outros não. Isto é algo que todo mundo pode muito bem entender. Uma tribulação, ela também pode vir por falta de sabedoria da nossa parte, por uma atitude de imprudência, também por um ato de negligência, ou até mesmo, meus queridos, por uma permissão de Deus. Deus pode permitir uma situação ruim na nossa vida, para poder quebrantar o nosso coração, ou permitir um quebrantamento no nosso coração, para nós podermos voltar para Ele. Então, diante de uma situação de dificuldades na nossa vida, de tribulação, uma coisa importante para nós é identificarmos a causa da adversidade ou da tribulação e procurarmos adaptarmos a essa nova situação e buscarmos inteligentemente a saída, o recurso ou o livramento. Porque diante de uma tribulação ou de uma aflição, é hora de enfrentarmos o problema. É hora de irmos de frente, encarando com realidade, sem subestimar a causa daquela tribulação, para não perdermos de vista e nem perdermos o controle dela.
E nós vamos encontrar na palavra de Deus muitas saídas para nós podermos vencer a tribulação. Uma das coisas que nós precisamos, neste momento, entender e crer, é que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E um dos fatores importantíssimos para nós vencermos a tribulação é não perder a esperança. Não perdermos a esperança. A tribulação, ela pode nos deixar inseguros quanto ao futuro. Por isso, não podemos, querido, perder a esperança do nosso Deus, perder a esperança que o Senhor vai nos dar o livramento. O nosso problema é que nós temos dificuldades na prática da espera. Paulo vai falar para nós em Romanos capítulo 5, versículo 5, que a esperança, ela não traz confusão, ela não é confusa. Mas o nosso desespero, atravessando o tempo da esperança, nós trazemos confusão. Quando não sabemos esperar o tempo da ação de Deus, quando não sabemos esperar o tempo que precisa ser esperado para que aquela situação tenha resultado, aí a gente atropela. Mas a esperança em si, ela não traz confusão. É a gente que gera a confusão por não termos o tempo da espera no seu devido tempo, como a palavra de Deus nos orienta. Um segundo fator para a gente vencer também a experiência, meu irmão, é aquilo que às vezes você fala, é o crer em Deus. Mas esse crer em Deus de que forma? Indo no princípio maior. A Bíblia, a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ela vai nos dizer que sem fé, sem a prática, sem o exercício da fé, é impossível nós alcançarmos alguma coisa de Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus requer dessa pessoa é que ele creia que Deus existe para aquela situação que ele está vivendo. Por que a fé? Porque a fé, ela é a certeza daquilo que se espera. E ainda, a fé é a convicção das coisas que ainda não estou vendo. Então, a fé é um princípio. Fé é certeza e fé é convicção. Desde que eu não vacilo, desde que eu não perco de vista a prática e o exercício da fé, então eu vou receber do Senhor. Eu vou alcançar aquilo que Ele me prometeu e aquilo que está registrado na sua palavra. Mas é muito importante a prática e o exercício da fé. Porque sem o exercício da fé, querido, é a palavra de Deus que está dizendo para nós que não iremos alcançar coisa alguma. Então a fé um fundamento extraordinário, é aquilo que nos garante certeza e nos dá convicção. É pela fé, querido, que nós vamos adquirir de Deus o que nós necessitamos. Um terceiro requisito para vencermos a tribulação é, diante dela, não transferir responsabilidade. Muitas vezes, diante de uma situação, ou até mesmo diante dessa pandemia, quando me torno vítima dela, eu vou querer então achar um culpado. Eu estou assim por causa daquilo, por causa dele, por causa dela. Não é hora de estarmos aqui buscando o culpado, é hora de a gente encarar a verdade, encarar o fato e se levantar em busca dos recursos que eu tenho à minha disposição para poder vencer. Então não é uma questão de transferir responsabilidade. O ser humano falha em não admitir os seus próprios erros, seja
por não querer demonstrar fraqueza, seja por simples comodidade, ele procura transferir a culpa para alguém, e foi assim, irmãos, com Adão, na época da sua queda, ele não assume a sua responsabilidade, ele culpa Deus pelo seu pecado, a Eva vai culpar a serpente, e ambos, ninguém assumiram a responsabilidade da sua falta e da negligência de ouvir e ficar atento quanto à palavra de Deus. Então nós precisamos ter responsabilidade em relação àquilo que crermos. Romanos 10,6 vai dizer: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, irmãos, é mais um sinal para você se apegar, para não perder de vista os recursos que você tem para enfrentar, seja Covid, seja qualquer uma outra situação que esteja afligindo a sua vida, afligindo a tua família. Uma quarta situação é ter paciência. A paciência nos ensina a suportar a dor, a adversidade, com resignação, meu amado. E é justamente por meio da aflição que desenvolvemos esta virtude de crescermos em Deus, de submetermos à vontade, o cuidado e o trabalho de Deus na nossa vida. Tenha paciência, creia. Não entra no campo da murmuração, no campo da dúvida. Muitos sentimentos vão querer se ocupar naquele momento da dor, do sofrimento, mas não perca, meu Deus, o seu foco de Deus. Não perca o seu foco de Deus. É hora da gente levantar os olhos e estarmos firmados no Senhor. Não importa o grau que esteja essa situação, 10.000 pode cair ao meu lado, ou 1.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de eu crer. E se eu for acometido, é para eu me levantar e ir em busca do socorro de Deus para a minha vida. Uma quinta resposta a essa pergunta, né, como me livrar da tribulação, é não se isolar. Como o ser humano tem tendência para fazer isto, de se isolar, né? Hoje existe uma pressão, uma lei, né, determinações, quando a pessoa fica doente, se isolar, mas não estou falando desse isolamento, é daquele isolamento, onde a pessoa fecha o coração, e não consegue ver nada mais, a não ser esperar pela morte, ela não consegue nem sequer pedir que alguém ore por ela, ou que clame a Deus pela vida dela. Então não é tempo de isolar-se de Deus, é tempo de correr para os braços do Senhor, corrermos para os braços do Senhor. Irmãos, em Eclesiastes, eu gostaria de voltar lá em Eclesiastes, eu quero ler ali 2 versículos com vocês, que está no capítulo 4, o versículo 9 e 10, um texto bastante conhecido e principalmente citado, né, nos casamentos, na cerimônia de casamento, mas que cabe muito bem para nós, dentro desse contexto que nós estamos falando, né, de não se isolar, de não procurar ficar sozinho, entrar na caverna e não quero ver o rosto de ninguém, mas é agir assim, melhor nesta hora de angústia e de sofrimento, melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga pelo seu trabalho, pelo seu esforço, porque se cair, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só. Vou repetir o versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só, como ele poderá então contar com a força do seu próximo? Então, nesta hora, querido, neste tempo de dificuldade, o que nós mais precisamos é da fé, o exercício da fé, e acreditarmos na oração
e na súplica que o meu irmão pode fazer por mim. Não é hora de ficar calado, é hora de clamar, é hora de buscar este apoio na vida de alguém que esteja mais forte do que você, para se unir na oração, para buscarmos a Deus, para buscarmos o livramento do Senhor para a nossa vida. Irmãos, nesta época de individualismo, nós devemos estar prontos para ajudarmos e sermos ajudados. Não vamos cair no pecado do orgulho, de dizer, eu não preciso que ninguém ore por mim, eu sei orar, eu sei clamar a Deus. Isso é egoísmo, isso é pecado. Nós dependemos sim um do outro. A igreja é uma família, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um corpo vivo, e nós existimos para um ajudar o outro, para fortalecer um ao outro. Lá no livro do profeta Isaías 41:6 vai dizer, e um e o outro ajudou. Irmãos, esse tempo é tempo de estender a mão, é tempo de orarmos um pelo outro, é tempo de estarmos sim preocupados com a vida do meu irmão, com a vida da minha irmã, estarmos preocupados com pessoas, estarmos dispostos naquilo que eu posso ajudar o meu irmão, dar uma palavra de força, dar uma palavra de ânimo. E em último lugar, querido, nós não podemos perder o foco. Um grande segredo para vencer a tribulação é não dedicar toda a atenção ao problema. Não é ignorar o problema, mas também não é colocar toda a atenção no problema. Porque se eu foco no problema, eu vou sofrer, vai crescer a tribulação. E 3 coisas irão acontecer se eu focar tão somente no problema. A primeira delas é, a dor vai aumentar. Quanto mais focarmos no problema, maior será a dor. Em segundo lugar, a pessoa corre o risco de cair na autocomiseração, desistindo de lutar. A autocomiseração é aquele sentimento que entra dentro da gente em pensar, ninguém está preocupado comigo, ninguém se interessa por mim, eu estou aqui abandonado, jogado às traças. Não aceita esse tipo de mentira do inimigo, porque, meu irmão, você não está só. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos da palavra do Senhor Jesus em Mateus 28:20. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está presente conosco e em nós. E além dele estar presente conosco e em nós, ele também está presente conosco através da prática da oração e do serviço que cada um de nós podemos prestar na ajuda e socorro um do outro. E em terceiro lugar, meu irmão, a vida será neutralizada pelo problema, pois todas as energias estão canalizadas no problema e para o problema. Então vamos cuidar com esses 3 problemas. Não foca o problema, para a dor não aumentar. Não se coloca no estado de autocomiseração. E também não neutraliza a tua vida. Reaja, meu irmão, reaja. É hora de você reagir, é hora de reagirmos, é hora de nos posicionarmos, é hora de nós nos levantarmos. Queridos, em oração, nós temos agora, com certeza, muitas famílias que choram a perda de um ente querido. Muitas famílias estão chorando e muito aflita, porque tem um parente que está internada. Alguns estão até lá numa situação mais difícil, que é aquele estado, né, mais tenso. E nós queremos então orar nesse instante. Nós temos outras pessoas que não sabem o que fazer, estão com medo. A própria verdade do fato existente
já é o suficiente para afligir o coração de muitas pessoas. E nesta hora, irmãos, pessoas que estão entubadas, né, dependendo de aparelho para ajudar na sua respiração. Eu quero então, tomando posse desta palavra, né, e como cristão neste mundo, sabendo que ninguém de nós estamos isentos de passar por isto, então, meus irmãos, vamos nos unir agora, vamos tomar uma posição de fé, vamos pôr agora em prática a nossa fé, para estarmos orando por esse seu familiar, por esse seu amigo, por aquele parente que está distante de você, e o que é mais angustiador ainda, é não poder ver o familiar, não poder visitar, mas nós podemos orar, e deixar esse trabalho com o Senhor, através dos seus anjos, para que está cuidando do nosso amigo, do nosso parente, do nosso vizinho, daquelas pessoas que nós temos uma relação com ela. Igreja do Senhor Jesus, vamos então neste momento nos unir em oração. Para aí um pouquinho, eu não sei o que você está fazendo, mas para aí um pouquinho, une comigo nesta oração. A palavra de Deus nos ensina que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então, Jesus disse, se 2 de nós na terra também concordarmos a respeito de qualquer coisa que pedimos, seria feito. Então vamos unir agora o nosso coração e a nossa fé para este momento de oração. Querido Pai, querido Deus, realmente nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. A verdade do Senhor, ela é escudo e broquel. A palavra do Senhor, Deus, ela é poderosa. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós estamos pedindo aqui, ou pensando conforme o poder do Senhor que opera em nós. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos, antes de fazermos qualquer pedido, queremos pedir, meu Deus, que o Senhor nos perdoe, Pai amado, diante das situações, Pai, onde muitos liberam palavras indevidas, que ao invés de ajudar, fica mais complicado ainda. Perdoa, Senhor Deus, as nossas precipitações, as nossas palavras mal colocadas. Perdoa-nos, Senhor Deus, por não entender o quadro, não entender o momento da espera, não entender o momento de termos a paciência, de não entendermos, ó Deus, que não é com isolamento, não é focando no problema, mas é focando no Senhor, é tendo o Senhor como nosso Deus, o nosso ajudador. O Senhor mesmo prometeu lá através do profeta Isaías, que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda e que nos supre de todo bem. Ó Deus, e sua palavra ainda é essa: não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Pai, nós apropriamos desta palavra, e eu quero nesta hora, Senhor, eu sei que tem muitas pessoas em concordância comigo nesta hora, nós colocamos diante de Ti esta família que está vivendo esta aflição, já perdeu um ente querido, tem outros internados, oh meu Deus, outros em situações muito difíceis. Em nome de Jesus pedimos misericórdia, pedimos livramento, pedimos saídas do Senhor. Pai, entra com a Tua providência, libera ação do Teu Espírito, move naquele leito, move na vida daquela pessoa que está naquele leito, da UTI, dos hospitais, ó Deus, de toda a nação brasileira. Pai, nós clamamos agora pelo livramento e a salvação que vem somente
do Senhor, e que a força do Senhor, ela esteja sendo operantes nas nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero repreender o medo, eu quero repreender toda esta opressão, eu quero repreender em nome de Jesus todo sentimento de insegurança, que a presença do Senhor, ó Deus, invade agora esta casa, esta família, esta pessoa, e que a presença do Senhor seja determinante na vida de cada uma delas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agradecidos por nos ouvir e nos trazer livramentos. Muito obrigado, Senhor nosso Deus.